Olha aí. E aí, rapaz? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala aí, Marcião. Bom dia. Beleza aí? Beleza aí? Vamos lá. Para mais um Domingão do AE. É. Bom dia, Márcio, bom dia, seguidores, ou boa noite. EcoSport Titanium 1,5 litro, que é o modelo sem step, com o pneu Run Flat, pneu que roda vazio, tá? Como sempre, eu saio de Moema, venho aqui até esse ponto na Maison Blanche, e nesse caso o consumo dele foi 11,2 quilômetros com litro gasolina. Eu esperava um pouquinho, consumo um pouquinho menor, mas dentro do veículo que é, tá dentro do razoável, tá? O carro é interessante, o carro é bem acabado, toda a forração é clarinha agora, tá? Só tem essa forração clara, em couro sintético, né? E é muito agradável, de modo geral, para andar, motor, desempenho, etc. Vamos ver o carro por fora antes e depois vamos dar uma volta com ele para vocês verem, tá? Vamos lá. A grande polêmica do EcoSport, desde que ele surgiu, é a questão do step pendurado, fixado na porta de carga, na porta traseira, tá? Agora, como ano modelo 2020, a Ford fez uma versão com o step desaparecido, quer dizer, não há mais step nenhum, tá? Minha opinião pessoal é que o carro ficou mais agradável, mais, vamos dizer, mais civilizado ou mais civil, sem aquele step atrás. O tema é polêmico, eu repito, há quem goste, há quem não goste do step pendurado atrás. Eu particularmente não gosto, porque é um certo estorvo. Ele inclusive é uma superfície que pode encostar nos carros atrás, amassar inclusive capôs, tem acontecido. De modo que a Ford resolveu então fazer essa versão, como tem na Europa já, sem o step, porém sem o step na traseira, porém sem step nenhum. Esse carro tem pneu chamado Run Flat, que são os pneus que rodam mesmo sem ar com pressão dentro, ou seja, vazios. Ele roda vazio, tá? É uma característica, isso é novo aqui no Brasil, na linha Ford, inclusive, é a primeira vez, Ford nacional. Esse pneu, se furar, você pode rodar com ele ainda a 80 km de distância a 80 km por hora, tá? Então isso pode ser bom, pode ser ruim, tá? Mas de modo geral te evita parar em locais pouco amigáveis, sujeito a um assalto, coisa assim. Então tem esse lado positivo, tá? O lado negativo é que é um pneu caro, tá? Em caso de ter que repor, são R$800, não é barato, tá? Mas de modo geral eu gostei do carro como um todo, com o visual mais limpo, a porta de carga mais fácil de abrir e fechar, sem aquele peso todo. De certo modo também deixa o carro com menos peso pendurado atrás, ou seja, reduzir um pouquinho o momento polar de inércia dele, pelo peso do step lá atrás pendurado. De modo que eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que a Ford poderia estender essa opção para outras versões,
São 6 versões de EcoSport hoje em dia. Você veja que é um pouco mais fácil de abrir a porta, não tem aquele step aqui. Tá? O porta-malas não é nada gigantesco. Tá? 362 litros. Razoável. Reparem que o banco é dividido 60-40. A tampa aqui tem dois níveis, 2 planos. Você pode colocar aqui ou aqui. Tá? Essa aqui fica um pouco inclinada, que não deveria, mas tudo bem. Tá? Ou então você coloca no nível inferior. Você muda um pouco a capacidade. Nessa posição inferior é que tem o volume de 362 litros. Tá? Essa cobertura aqui é corrediça, é removível. Viu? Aqui embaixo você tem a bomba para encher o pneu caso ele fure, o líquido selante, que você coloca esse líquido então na bomba, nesse local aqui. Liga ele numa fonte de 12 volts do carro, no acendedor de cigarro, por exemplo. Então ele enche o pneu com o selante e veda. Né? Esse serviço garante uma distância, segundo a Ford, de 200 km. No caso de furo, esse pneu pode ser reparado normalmente com os plugs de parafuso de até 6 milímetros de diâmetro, como um pneu normal. Então é uma novidade, tá? Aqui para nós no Brasil. Tem a sua vantagem, tem a sua utilidade. Tá? Há quem prefira o step operacional, ou seja, um step no carro onde você troca e prossegue viagem. Tá? Mas não deixa de ser uma boa solução também. O EcoSport ele sofreu uma grande evolução em 2017 como ano modelo 2018. Ele mudou bastante. Essa é a terceira geração dele. A primeira é de 2003. Esse EcoSport, essa versão maior, surgiu em 2012 como ano modelo 2013. Tá? Ele ficou maior, o entre-eixo aumentou de 2,49 para 2,51. Para saber que o pneu furou, tá? Já que ele não se deforma vazio, o carro vem com monitor de pressão de pneus, indicando inclusive a pressão de cada um. Então qualquer coisa de anormal você logo sabe pelo quadro de instrumentos que um pneu perdeu ar. Em função principalmente do entre-eixo dele, 2.521 milímetros, atrás não é tão folgado como seria bom, como se espera, né? Repare aqui. Eu atrás de mim, banco na minha posição, quer dizer, não há muita folga. Embora dê para andar perfeitamente bem, tá? A largura dele é 1,76, 1.765 milímetros. Um pouquinho estreito, 3 aqui ficaria um pouquinho apertado, mas dá para ir, tá? Ressalte-se a cor única do estofamento, que é esse bege. Não tem alça de teto nenhuma, pode-se ver aqui, mas tem um porta-óculos, que eu reputo um bom equipamento em qualquer carro. Esses pneus são 250 R17, letra V, ou seja, velocidade até 240. Aqui na frente é um 3 cilindros de 1,5 litro, motor que foi chamado internamente de Dragão. Tá? É um motor moderno, tudo de alumínio, cabeçote, bloco, duplo comando, variador de fase de emissão de escapamento. Tá? A injeção é no duto, não é direta. Tá? A injeção no duto, não é direta. É um motor de 130 cavalos com gasolina e 137 com álcool. Torque de 15,6 com gasolina, metro quilograma força com gasolina e 16,2 com álcool. É um motor bom. Uma coisa que ele tem que é interessante para o usuário é o
os comandos de válvula serem acionados por correia dentada, tá? E essa correia dentada ela é em banho de óleo, ela é encapsulada, portanto não tem troca, tá? A Ford diz que essa correia tem a duração do motor, e a Ford também diz que o motor é garantido para manter a sua integridade por 240 mil quilômetros. Portanto, durante essa quilometragem não há o que se preocupar com a correia dentada. Vou mostrar ele aqui, a parte de dentro. Ele é um acabamento, vamos chamar assim, simples, nada luxuoso, mas muito bem feito, tá? Esses bancos que eu já falei, sempre em cor clara, tá? Instrumentos tem o visual que eu chamo de Wolfsburg, é muito parecido com o Volkswagen, o grafismo dele, o diâmetro dos instrumentos. Temos aqui então a tela do Sync 3, uma tela grande, boa. Aqui está no navegador indicando justamente onde a nossa curva AE, aqui. Está aqui, tá vendo? Indicando aqui. Volante 37 centímetros, com controles, volume, som, funções do computador, controle de cruzeiro, tudo à mão, tudo fácil, muito bom isso aqui, viu? Como eu falei, o porta-óculos, que considero útil. O câmbio, tá? É um câmbio epicíclico da Ford, 6 marchas, com a posição do drive e a posição S. O S, como você sabe, ele muda um pouco as características da direção, da assistência, do pedal do acelerador, ele fica mais lento, tá? Tudo isso visando o consumo, tá? As trocas manuais somente pelas borboletas, tá? Ou seja, não é possível mais usar pela alavanca. Nessa versão titânio, ar-condicionado digital automático. Pode ver aqui, você regula a temperatura que você quer e ele mantém isso com qualquer situação. Só falta, como eu sempre reclamo, eu sou reclamão disso mesmo, uma faixinha degradê, iria muito bem aqui. Chave presencial, né? Como botão de partida. Como também o acesso ao interior do carro por aproximação da chave. Você não precisa usar a chave para abrir a porta para entrar no carro. Vamos dar uma volta? Muito bem, vamos andar com esse EcoSport Titanium, que é uma das 6 versões do EcoSport, tá? Essa aqui é Titanium, custa 103.890, é o preço público dele. Não tem opcional nenhum. E o que se paga mais é somente cor, tá? Essa aqui, vermelho arpoador, é custo zero. É uma cor sólida, né? É cor sólida. Tem também o branco, que também você paga R$400, é pouca coisa. E tem as metálicas e perolizadas, de 1.450. Viu? Mas só isso, quer dizer, não tem opcional. Nem de interior, nada, é tudo como está aqui, tá? Uma coisa também que eu não falei foi o consumo. A Ford ainda não tem o consumo oficial em metro desse carro, tá? Não tem. E tomando por base o consumo do Freestyle com esse mesmo motor, tá? Ele é em metro 10,3 gasolina cidade, 7,1 álcool, 12,6 estrada gasolina, 8,5 álcool, tá? Vamos lá então? Vou mandar então. Mandar. Hoje vamos subir lá no Morro do Capuava, hein, Bob? É isso aí, saindo aqui da curva AE e pegando esse trecho da Romeiros, que na realidade é um trecho municipal, tá? E que pertence a Araçariguama. Na realidade é um acesso a Romeiros, né, Bob? Aqui. Hein? Aqui é um acesso. É um acesso a Romeiros que começa em Santana do Parnaíba, lá embaixo. Bom, rodando com ele na cidade aqui,
é agradável, suspensão boa, compromisso bom de conforto e comportamento em curva adequado, a direção é boa, é eletroassistida, bem calibrada. Ele é um pouco ruidoso de motor rodando em estrada, nada exagerado, mas incomoda um pouco. Você percebe o som do motor, especialmente o de aspiração. O câmbio tem a posição S aqui, não indica a marcha, uma pena que não indique qual marcha está, nem S nem drive, e você tem as borboletas para subir marcha e para reduzir. Sobe à direita, reduz na esquerda. Isso é padrão universal, né? Até em Fórmula 1. O câmbio é um câmbio Ford, epicíclico. Vocês ouviram que agora ele deu uma aceleração interina automática, muito bom. Você evita qualquer tipo de tranco ao ser engatada a marcha inferior. É muito suave, né? Ou seja, troca manual exclusivamente pelas borboletas. Aqui. Vamos ver como é que o SUVzinho se sai na terra. Ele tem de altura livre do solo mínima 200 milímetros ou 20 centímetros, né? É uma boa altura. Todo carro desse tipo fica entre 20 e 22 centímetros. É o padrão. Só uma paradinha aqui, ó, Bob. Aqui é onde o pessoal vem com a romaria, ó. Aí é? É. Aí, ó. E ali, lá pra baixo é Pirapora do Bom Jesus. Então o pessoal vem, carrega as cruzes, ó, traz as cruzes até aqui. Essa branca daqui, lógico, né? Uma cruz de concreto, de cimento aí. E tem as cruzes que o pessoal traz e deixa destacada aí. Interessante, hein? Vamos lá pra cima do morro, então. Subidão aqui, ó. O pessoal faz voo livre lá de cima, salta de asa delta, de paraglide. O pessoal de off-road sempre aconselha a andar em piso como esse aqui, nunca encaixar a polegar no volante, que é o que se usa no asfalto, né? Porque a direção pode dar um golpe qualquer e você pode ter uma quebra de dedo. Então, em piso assim, é segurar por fora do aro. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá trabalhando aí, ó. Controle de tração aí. Tá agindo. Aqui na curva, olha o movimento de mão. Nada de pegar por dentro, o tal do ordenhar a vaca. Bom, eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês do controle de tração. Ele está ligado, eu vou desligar. Aqui aparece um aviso off, desligado. Agora eu vou arrancar aqui nessa subida que é bem pronunciada, sem controle de tração. Agora eu vou ligar. Viram a diferença? Então vamos fechando aí com esse Pois é. visual aí. Então, aqui de muito cima obrigado aí pela companhia. do Morro do Capuava. Leiam depois a matéria completa no Autoentusiastas, né, com
ficha técnica, lista de equipamentos, texto completo, né? Falando tudo do carro, entendeu? E fica então uma coisa sucede a outra. Se combinam o texto com esse vídeo aqui, ok? Muito obrigado pela companhia, até outro vídeo. Tchau. Valeu!